Olá, meus assistentes, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Hook of Victory da Quantum Light. Eu me chamo Pedro Victor e nessa aula de hoje esperemos talvez que seja compreendido algumas concepções científicas e psicanalíticas sobre a psicose. Bem, para começar, vamos dar uma injeção de ânimo no que seria a psicose e como combatê-la psicoterapeuticamente. Bem, a psicose pode se apresentar de várias formas. Primeiro, porque ela, no âmbito da literatura científica, ela é uma negação da realidade. Mas o que é a realidade em si para a pessoa psicótica e como a pessoa psicótica se distancia da realidade, como essa negação da realidade, ou seja, do nome do Pai, se distancia do que é real, do que está para ser atualizado e não se atualiza. Se atualiza, ou talvez, com o próprio tempo, com o próprio desenvolvimento psicológico e psicopedagógico. Bem, a psicanálise trata o sujeito da psicose com uma abreviação de seus sintomas, certo? Tentando minimalizá-los para que essa rejeição do nome do Pai na entrada da realidade não seja confundida com a neurose, certo? Em alguns momentos, a própria pessoa psicótica, o sujeito psicótico, tende a ser multifacetado na clínica, neurose, psicose e perversão, certo? Daí que fica um pouco mais trabalhoso lidar com esses três segmentos da clínica psicanalítica. E é daí que na psicose, na negação psicótica, o sujeito, por exemplo, projeta o corpo, como na esquizofrenia, ou na paranoia se repete um recalque, uma neuropsicose, né, ou uma paranoia psicótica, né? E tem também ali a questão da perversão, porque o sujeito quer criar o seu próprio mundo. Daí, então que... Só um momento. Daí então que na psicose o sujeito tende a ver coisas que não são reais, certo? A imaginar. Essa é a primeira premissa da psicose, dos sintomas psicóticos. A imaginação foracluída, ou seja, incluída para fora do campo do quadrado, né? Do quadrado alquímico do ser, certo? Primeiro porque no ser, na ontologia do ser, o inconsciente ele é estruturado como uma linguagem, diz Lacan. Então, já que a estrutura do inconsciente é uma linguagem, ela é uma linguagem de semiótica no qual se somatiza. O inconsciente ele vai somatizando, psicossomatizando o que o sujeito plantou, o que o sujeito recalcou. E o recalque, na verdade, é um não querer esquecer, de acordo com a literatura psicanalítica, né? Ok? Desde Freud a Lacan. E, sendo franco, alguns sintomas psicóticos, como, por exemplo, a reintrojeção maciça da libido dos objetos, por exemplo, isso significa que o sujeito psicótico ele é como se fosse uma esponja, ele tende a absorver todas as coisas ao seu redor, a libido das coisas, de uma forma brutal, uma forma com que ele não se percebe no que está se passando ali no seu inconsciente. Ele quer ser, quer se tornar, mas acaba se transtornando, porque na psicose, tudo que o sujeito psicótico tem em mãos é uma vontade e potência. E na psicose isso se desenvolve de uma forma brutal da libido.
O sujeito simplesmente acata a líbido da representação dos objetos de uma forma totalmente aberta. Por exemplo, o psicótico, a pessoa psicótica, o sujeito psicótico, ele é ele ou ela, o sujeito em si, né? De uma certa forma tão abrangente que na esquizofrenia, principalmente na esquizofrenia normal, seus sintomas, como por exemplo de grandeza, de pensar que o egocentrismo está em todos os lugares, né? A ubiquidade, mas o que é a realidade em si, né? E como combater essa negação da realidade do que o sujeito é para o que o sujeito está se tornando, certo? Desde o seu transtorno da negação da singularidade para... Mais de 50% dos corredores são mulheres, mas mesmo assim os tênis são criados para os pés masculinos. Desculpa, galera. A minha musiquinha entrou no modo propaganda. Então, voltando ao assunto. O sujeito psicótico, o sujeito, homem, mulher, a psicose em si, tem uma certa histeria também. Essa histeria de querer saber, de querer buscar, de querer compreender. E essa histeria vai levar o sujeito psicótico para essa negação da realidade. Essa negação da realidade se dá por um desejo, por uma ferida narcísica. O sujeito não compreende a realidade, como a realidade é estruturada, certo? E a realidade da estruturalidade é entendida com a subjetividade, a razão subjetiva e a objetividade. Nos tempos modernos, pós-modernos até, eu diria que essa subjetividade ela deve ser mantida de uma forma de relatividade geral. Assim como é postulado por Freud, né, a associação livre, manter a cabeça aberta, sem estar reintrojetando, né, a libido dos objetos, sem estar introjetando esse ar, sem estar permitindo que você se distancie da realidade, do querer de Deus, do querer do grande outro, do querer do processo fálico. Então, o processo fálico se dá também tendo em vista a possibilidade de incluir o desejo perverso para o campo da situacionalidade clínica do que a identidade do ser, a imago, está modulando o sujeito psicótico para a sua realidade. Entre mãos, a gente pode aqui suscitar um grande filósofo, que foi Gilles Deleuze, Capitalismo e Esquizofrenia. A normatividade sendo flexibilizada para incluir no sujeito a esquizofrenia como um produto natural dessa negação com a realidade, essa negação de Deus. Se Deus é o onipotente, onipresente, onisciente, e o sujeito ainda não se conhece muito bem, o que acontece com o ser desse sujeito, com a psicose? A psicose então vai indo aos poucos remodular o ego, vai tratar o ego para que o sujeito, na sua missão quase que épica, né, fenomenologicamente falando, porque de passo a passo, na caminhada da escadaria, não sei, da representação simbólica, na qual o sujeito tem-se a sua verdade subjetiva, que ela está estancada dentro de si, está criando um nódulo para que a sua subjetividade seja realmente e de fato suturada, seja acalmada, porque a histeria
é uma falta de calma. Isso teria uma falta de calma. É um desespero, um despreparo, uma desorientação, e que essa desorientação, esse despreparo, essa confusão, esse caos em querer saber, vai incutir no sujeito a perversão. O sujeito vai buscar da histeria para a perversão, ou seja, a denegação, a sua própria verdade, a sua própria vontade, o seu próprio querer. Não vai esperar o tempo de Deus, não vai estar escutando Deus, não vai estar sendo representado por Deus, vai estar sendo representado por si mesmo e pelas suas ações. Na perversão, contudo, uma contumaz verdade objetal da representação libidinal, na qual o conjunto de fatores, a constelação fálica, tende melhor para o sujeito. Mas se na realidade o real ele não cessa de se atualizar, está sempre se atualizando, temos aí no real uma grandeza basilar, que é o poder para reestruturar através da memória, através do recalque, através da associação livre, através da catarse, os sintomas psicóticos. Sintomas esses que são, como eu havia dito, o sujeito esponja, que absorve a libido dos objetos e começa a superinterpretar através da audição, através da fala, através da visão, a projeção do corpo na esquizofrenia, né? A fantasia, o fantôma, que é o pensamento. Se estamos em plena consciência, não existe pensamento aqui. Não existe pensamento aqui ou acolá. Não existe pensamento em lugar nenhum. Existe sim essa questão da projeção. Quando você projeta na psicose, você já está foracuindo. É o seu imaginário. O seu imaginário está lá rodando, você pensando um monte de coisa. Você não está lúcido, lúcida. Você não está na realidade. Você não está cumprindo o papel de Deus ali, o do grande outro, né? Tesouro dos significantes, como diz Lacan, na significância da racionalidade científica, plausível, inteligível, certo? Contumaz, né? Sagaz, beata, né? Eu vou dizer até uma palavra aqui que pode soar um pouco estranha para vocês, mas santa, né? Preparada para Deus, ungida para Deus. Nessa santidade, nessa questão da pecaminosidade, ou seja, os sintomas do sujeito psicótico ou da sujeição psicótica, ela tem uma certa clausura, uma certa não querer sair dessa proto-realidade. E nessa proto-realidade existem subexistências, né? Por causa que na cadeia significante do inconsciente psicótico foi se plantado e enraizado. Ali tem o rizoma delusiano, né? E tem a repetição, que é o ritornelo, a volta ao real. Esse real que ele é o recalque. Então aí temos uma neuropsicose. E na paranoia é quando você está com o egocentrismo pensando ubiquamente de que alguém ou algo vai lhe sabotar, alguém ou algo vai lhe está lhe perseguindo, alguém ou algo está lhe desejando mal. Então, ou seja, as outras pessoas não está tudo bem com ela, mas e nem com você. É um pessimismo exagerado, porque querem lhe matar. As suas atividades e pensamentos na esquizofrenia é uma coisa assim do submundo mesmo,
do submundo espiritual, eu digo. E na clínica, nessas transições das estruturas clínicas, esse vai e vem, essas ondas da estrutura clínica, para saber como lidar com o sujeito psicótico, é necessário ter uma escuta clínica com seu terapeuta, com a seu psicanalista, sua psicanalista, homem ou mulher, que não se faz. A escolha é do cliente. Saber como agir na hora certa para evitar a questão da foraclusão. Mas, nos tempos modernos, o que é a foraclusão se estamos todos na realidade, se a realidade é o divino, se a realidade é Deus? Então nós não devemos, veja bem, nós não devemos negar essa realidade a priori. Os sujeitos psicóticos, eu já me colocando como sujeito psicótico, não devo negar essa realidade a priori, eu devo me conhecer. Conhecendo-se, que é um papel altamente difícil, né, de saber, porque é um processo de expansão de consciência, de expansão de consciência e de verdade que já foi lá transcendida, né? O processo antropológico do ser já se passou. E o que deixou de ser, agora o que está se deixando de ser, agora vai ser reestruturado, vai ser reescrito. Na realidade, vai ser reescrito. Basta você não negar a realidade. Não ter esse medo de negar a realidade. Se deixar ir, se deixar levar. Vai e leva. Com autocontrole, certo. Utilizando os seus dons, seus talentos, sua inteligência, sua sabedoria. E reconhecendo que nada nesse mundo é de uma só pessoa. Tudo nesse mundo é como se fosse numa neurose psicótica, é como se a resistência do ego ela fosse quebrada, estilhaçada, e a multiplicidade na questão da psicose, na esquizofrenia, nos casos mais graves, é essa falta do agir da morada do santo, como diz Lacan, né? do Saint Home. A morada do santo é o nome do Pai sendo instruído, incluído na cadeia significante a própria labura, ao próprio trabalho, ao próprio estudo, a própria concentração, foco, atenção. Tá tudo ok. Estando tudo ok com o processo da realização, sem se deixar levar pelos pecados capitais, né? Alguns deles eu vou citar aqui como a ganância, a luxúria, ou até mesmo a soberba, né? A ira. Então, um ser normal, ele é dócil, certo? É lógico que ele tem ali nas emoções, lá na profundidade de sua personalidade, emoções que são de defesa, né? Agressividade, como por exemplo. E essa abordagem que eu faço aqui, transdisciplinar, ela é psicoterapeuticamente útil para você entender que quem é você? Quem é o sujeito psicótico? Se você tem um familiar, uma pessoa com sintomas psicóticos, por exemplo, vendo coisas, dependendo da cultura, né? Porque algumas culturas e alguns estados de espírito lhe permitem vislumbrar algumas coisas. Então, mas na psicose, veja bem, a ferida, o gaze, como diz Zek, o gaze que é uma abertura da visão. Gaze abre no ontológico a visão de um ser. Esse ser nada mais é do que um processo inconsciente ou consciente ou pré-consciente de preconceber. Preconceber o quê? A preposição da oração subjetiva do sujeito, certo? E é aí que acontece toda a mágica da racionalidade. Se você está ok, tudo bem com você, não vai haver ali uma foraclusão do nome do Pai. Ou seja,
uma coisa diabólica, não vai haver uma questão diabólica com você. Não vai haver, está tudo aqui com você, não vai haver essa foraclusão e receber e projetar os sintomas, né? Porque os sintomas, na verdade, são uma projeção. São uma projeção da psicopatologia. Como, por exemplo, o delírio nessa era da hiperconectividade, né? A gente precisa buscar ter mais calma, porque senão a histeria leva à loucura, a loucura leva à psicopatologia, e a psicopatologia leva à clínica, né? Propriamente. E a clínica vai te levar a terapêutica, a razão terapêutica, a razão de cuidar de si, a razão de se ressignificar, de significar o que é notório, o que é consciência, ressignificar as faculdades mentais da própria léxico, da própria semiótica, do próprio embasamento científico do conhecimento e da sabedoria. Então, nessa primeira aula, fica aí essa questão reflexiva para observar, para termos como observação o que estrutura o sujeito psicótico. Se é esse não conhecer da realidade, quem é o sujeito, a identidade do sujeito psicótico, que ainda não se conhece, porque é um papel difícil se conhecer, não é fácil. Não é fácil saber quem é você, quem sou eu, nem mesmo para a filosofia, nem mesmo por sujeitos, nem mesmo para os mestres. Não é fácil se conhecer, porque está tudo em constante mudança. Mas na psicose, essa constante mudança ela é tão brutal que não deixa tempo e espaço. O espaço é o próprio tempo, o tempo é o próprio espaço. E não existe tempo e espaço, na verdade, né? Isso aí já é filosófico, mas eu não vou entrar nessa questão. Mas se quiser, pode comentar aí, já deixa o seu like, se inscreve no meu canal, beleza pura? Aí que quem é você? Essa é a questão mais singular e propriamente dizendo individualizante, porque na individualidade temos que compreender para ser você, não sendo psicótico, devemos ter um profundo conhecimento de si mesmo, saber quem nós somos, quem é o sujeito psicótico. É o sujeito dos sintomas, é o sujeito do lado da negação da realidade, o que é realidade para o sujeito psicótico, né? O sujeito do mundo, o sujeito que venceu o mundo, o sujeito que está morto para o mundo. Como que se dá as elaborações psicanalíticas do sujeito psicótico, certo? Qual a missão do sujeito psicótico? Se libertar? Vai ter o tempo para se libertar? Vai ter o tempo da libertação psicótica, né? O Jesus vai voltar, né? Como diz a Bíblia. Jesus, e falando de uma forma gnóstica, né? O Jesus interior vai voltar, porque o Jesus interior já voltou uma vez, já voltou duas vezes e já voltou três vezes. Então ele está sempre retornando. O Jesus lá na gnose, ele é essa incorporação, né? Se nós somos, veja bem, vou dar uma dica, se nós somos o corpo e o sangue de Cristo, o corpo e o sangue da razão, seja ela subjetiva, seja ela objetiva, seja ela relativista, tá tudo em constante mudança, tá tudo, ninguém sabe de nada, tá tudo coberto pelo manto de Maria, né? Ou seja, pelo véu, né? O grande véu. Então, se nós pensamos aqui e agora, se nós existimos no presente momento, não há foraclusão, não há duplo pensamento, não há deslocamento de pensamento, não há impressão de pensamento, como por exemplo, eu acho que está acontecendo alguma coisa ali, eu tenho algumas estruturas de crenças que me levam a crer que eu estou sendo monitorado, já é uma questão paranoica, já é uma questão, né,
da paranoia, ou da neuropsicose. E é daí que essa reflexão que eu lanço aqui agora, quem é você na realidade, qual é a sua identidade, é o que vai valer para a próxima aula. Vou ficando por aqui. Nessa aula fica essa questão aí, sem deixar dúvida, niilista nenhuma, puramente existencial, filosófica, né, transdisciplinar, psicanalítica. Quem é você? Você sabe quem é você? Primeiramente, você deve saber quem é você para descobrir, então, como se dá o seu processo psíquico, intrapsíquico, interpsíquico, de relações, de fálicas, né, do gozo fálico, de discurso crítico, de senso crítico e de, principalmente, respeito a Deus, certo? Se você não acredita em Deus e acredita mais na ciência, a ciência é Deus. A ciência, como diz Platão, é uma percepção da realidade. Nada mais é que uma percepção. Mas a percepção vale muito, porque quanto mais percepção nós temos de um determinado assunto, mais sabedorias ganhamos, mais sabedorias temos. Mas de nada valeria a sabedoria se nós não tivermos fé, ok? Então fiquem no absoluto. Sejam bem-vindos à glória. Então vamos lá. Hook of Victory, Quantum Light, fica por aqui. Até a próxima. Tchau.